Dias Branco foi a ação que vocês mais pediram aí nessas últimas semanas. E ela é uma ação que está listada na nossa Bolsa de Valores e faz parte do novo mercado, ou seja, tem um mais alto nível de governança corporativa e aí a gente já pode lançar aí um ponto positivo para ela. O código dela na nossa Bolsa de Valores é MDIA3, correspondendo então ao novo mercado, às ações do novo mercado, e ela, gente, somente neste ano caiu aproximadamente 10%. E aí muitas pessoas devem estar se perguntando, mas por que, B? Essa é uma empresa que ela vinha entregando tantos resultados bons nos últimos anos, ela vinha numa crescente tão boa, entregando um lucro crescente, o que será que aconteceu? Bom, vocês vão ficar sabendo justamente hoje o que pode ter afetado os resultados dessa empresa e o que ela pode vir a fazer para tentar mudar essa situação, que no fim das contas acabaram fazendo as ações dela despencarem na nossa Bolsa de Valores. Bom, gente, M. Dias Branco é uma empresa que atua no setor alimentício, ou seja, um setor que não deveria ser cíclico, ou seja, uma empresa que está em um setor onde, independente se nós estamos passando por uma crise ou por um momento bom no país, as pessoas continuam consumindo seus produtos, porque afinal nós estamos falando de comida, né? De qualquer maneira, esse é um setor que ainda assim, apesar de ser não cíclico, ele é muito concorrido e ainda assim nós conseguimos encontrar muitas empresas ruins nesse setor. E aí isso pode ser atribuído pela questão da má gestão. Não é simplesmente porque ela tá num setor bom que a empresa vai bem também. Nós podemos encontrar várias empresas de setor financeiro, setor alimentício, setor elétrico, que teoricamente estão em setores que não são cíclicos, mas que por má gestão acabam sendo empresas bem ruins. Mas eu não acho que seja tanto o caso de M. Dias Branco, porque como eu falei pra vocês, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos que eu dei uma estudada, ela vem sim entregando resultados muito bons, só que no início desse ano ela acabou dando uma decepcionada e acabou entregando os piores resultados comparando aí com os últimos anos. E aí, por conta disso, então, que talvez as ações dela tenham caído tanto, né? E a gente precisa entender o que aconteceu. Bom, a gente já entende, então, que ela trabalha no ramo alimentício e, na verdade, ela é muito forte no Nordeste. Ela trabalha com a produção de massas, de biscoitos, bolachas, enfim, independente do jeito que você chama, mas ela é muito forte no Nordeste com algumas marcas e ela tem algumas outras marcas que são fortes no Sul e no Sudeste. Eu não sou a pessoa mais consumidora da vida desse tipo de produto, porém eu peguei uma colinha aqui só pra gente entender que marcas são essas. E aí, quando a gente fala de Norte e Nordeste, as marcas Richester, Fortaleza, Vitarella, Treloso, Pilar e Estrela são muito fortes. Quando a gente fala de Sul e Sudeste, aí a gente vai falar de Adria, Basilar, Isabela, Zapete e eu sei também que nesses últimos tempos ela acabou adquirindo a Piraquê. Então Piraquê é uma outra marca muito forte e que agora também faz parte do portfólio dela e que, claro, eu imagino que venha a ser um bom negócio para ela no futuro, mas vamos ver porque é um negócio ainda um pouco recente. Só que o que aconteceu? Por mais que ela tenha aproximadamente 32% do mercado para ela, tanto na linha de biscoitos como na linha de massas, ainda assim ela entregou o resultado ruim. E o que será que aconteceu, gente? Como vocês podem ver, massa e biscoito depende muito do trigo, que é uma commodity, e ela atribuiu então justamente o resultado ruim ao preço do trigo, que acabou subindo quase 37%. Então, teoricamente, o custo dela ficou muito mais caro, ainda que parte de toda essa matéria-prima seja ela mesma que produz. Muitas vezes, junto às fábricas desses produtos, ela também trabalha com a moagem de trigo e também produz a gordura vegetal, que é a outra matéria-prima que ela utiliza bastante. Quase tudo que elas produzem, 90% é consumido por ela mesma. E aí um ponto positivo de muitas vezes essa questão da produção da matéria-prima estar junto com a fábrica de biscoitos e massas é porque também isso evita custos desnecessários com transporte e logística, ou seja, isso é sim um ponto positivo para ela. Só que no fim das contas, como o trigo acabou subindo aí quase 37%, isso afetou o resultado dela. Mas é claro que não foi somente isso. O que eles tentaram fazer no ano passado foi implementar uma estratégia para precificar novamente os produtos dela na prateleira do mercado. Então eles tentaram deixar um pouquinho mais caro, isso não funcionou. Tiveram um problema aí com uma demanda um pouquinho menor porque os produtos ficaram um pouquinho mais caros. Então, na verdade, eles já sinalizaram que eles vão rever isso. E não somente isso. Tem algumas questões que eles falaram que vão tentar adotar ou, enfim, colocar em prática esse
esse ano para ver se eles melhoram um pouco esse resultado que eles entregaram. O primeiro ponto é que eles vão tentar fazer o programa de demissão voluntária, ou seja, vão tentar reduzir o quadro dos seus colaboradores. O outro ponto é que eles vão reavaliar essa estratégia da precificação dos seus produtos, porque eles entenderam que talvez aumentar aí o produto na prateleira do mercado não tenha sido a melhor estratégia da vida. E aí um outro ponto é que, se eles querem ter produtos caros, então eles vão sim focar em fazer alguns lançamentos de produtos com maior valor agregado. E aí, claro que isso pode afetar diretamente na receita dela. E ainda falando desse primeiro resultado que ela entregou esse ano, gente, o que acontece? A receita dela até que aumentou, mais de 8% inclusive. Porém, o lucro líquido dela reduziu em quase 59%. E aí, claro, a gente volta a falar sobre essas questões que eu acabei de passar com vocês. Questão do custo dela que aumentou por conta do trigo, alguma estratégia que talvez não tenha funcionado como eles esperariam. Enfim, o lucro líquido dela caiu em 59%. E eu acho que foi isso que mais assustou as pessoas. Mas ainda assim, gente, foi lucro. Ela entregou lucro, ela entregou um resultado positivo. E por conta de ela continuar entregando resultado positivo, mesmo que aquém do que o mercado esperava, ela também distribui dividendos. Só que, gente, são os dividendos tão mirradinhos, mas tão mirradinhos que, na verdade, se alguém tá pensando em investir nela, com certeza não é por conta dos dividendos que ela paga hoje, porque não chega a passar de 1% ao ano. E muito por conta disso, porque o payout dela é realmente o mínimo exigido pelo mercado, que seria 25%. Então, no fim das contas, ela acaba distribuindo pouco o seu lucro, o que, claro, não é necessariamente ruim, porque muitas vezes quando a empresa ela distribui menos lucro, pode ser que ela esteja usando esse dinheiro do lucro para reinvestir na empresa e fazer a empresa crescer mais ao longo dos anos. Então, muitas vezes quando você decide escolher uma empresa para sua carteira, você precisa realmente avaliar se você está colocando ela porque você quer os dividendos dela ou porque você quer uma empresa de crescimento e que lá na frente sim ela pode vir a pagar bons dividendos. Que no caso de M. Dias Branco, então, são dividendos bem pequenininhos e muitos aí já podem lançar como um ponto negativo para ela. E agora, gente, eu quero falar com vocês sobre aqueles indicadores que eu sempre trago aqui no domingo. O primeiro deles é o ROI, que é o retorno que a empresa consegue sobre o próprio patrimônio líquido e que eu considero um indicador bem importante. O ROI dela está na faixa de 11,4%, o que a gente pode considerar que é ok, né, gente? É acima de 10, enfim, tá retornando alguma coisa, não é aquela coisa mais maravilhosa que a gente gostaria que fosse acima de 20, mas ainda assim, 11,4 não é tão ruim assim. Agora, uma coisa que acontece, que a gente pode observar, se vocês realmente derem uma olhadinha no histórico dos dados que ela tem entregue nos últimos anos, é a questão da margem líquida. A margem líquida dela diminuiu bastante também de uns anos para cá. E hoje a margem líquida dela gira em torno de 10,5%. E um outro indicador que ela teve uma baita de uma redução foi no EBITDA, que é a capacidade da empresa de gerar caixa. E essa redução foi de quase 39%. E isso eu acho que acabou preocupando muitas pessoas, mas eu acho que nós precisamos realmente observar os próximos resultados que ela vai vir a entregar nos próximos trimestres, ver se eles realmente vão continuar nessa linha decrescente que ela começou já nesse início do ano, ou se não, foi só um sustinho e talvez ela vai continuar entregando resultados como dos anos anteriores. E aí, gente, um último dado que eu gostaria de passar para vocês antes de pedir se vocês investiriam ou não nessa empresa é a questão do próprio endividamento dela. Ela não é uma empresa muito endividada, ou pelo menos não tem um nível de endividamento muito alto quando a gente compara as dívidas com o patrimônio líquido, porque hoje as dívidas ocupam apenas 22% do patrimônio líquido. E a gente considera assim que isso pode ser saudável, ainda mais se nós pensarmos que boa parte dessas dívidas fazem parte dessa questão das aquisições que ela fez nos últimos anos, incluindo a Piraquê. Então ela tem assim algumas dívidas com BNDES, algumas dívidas aí de aquisições e teoricamente são dívidas que são bem controladas e que não devem gerar maiores preocupações. Mas e aí, gente, depois de todos esses dados que eu passei, eu quero saber de vocês. O que vocês estão pensando de M.
Dias Branco. Vocês investiriam ou não investiriam nessas ações? Vocês acham que talvez esses resultados aí que ela tem entregue é uma sinalização de que a coisa talvez comece a desandar? Ou não, foi só um susto e tá tudo certo, vamos aproveitar a performance dela dos últimos anos e talvez esse preço barato seja interessante investir nela? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E gente, não esqueçam, o relatório desta ação está aqui na descrição do vídeo. Todo vídeo de domingo sempre tem um relatório que o pessoal da Levante me ajuda para a gente poder analisar essas ações. É só vocês clicarem aqui no link e lerem ele completo. E gente, outra coisa também, não esqueçam de escrever nos comentários qual é a ação que vocês querem ver aqui no próximo domingo, beleza? Eu vejo vocês numa próxima. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com mais pessoas, tragam mais pessoas para esse mundo da Bolsa de Valores, que com certeza quando a gente sentar na mesa do bar, o papo vai ficar muito mais interessante. Até mais, gente!